Web TV Redentor, transmitindo via internet. Jovens com cantos e orações, vindos de todas as nações, vão preencher seus corações de esperança. A vida nova vai brotar, um novo tempo surgirá, um canto novo irão cantar, e de fazer discípulos de todas as nações. Alegrai-vos sempre no Senhor. É hora de celebrar, é hora de se alegrar, com a alegria que tem quem tem Jesus no coração. É hora de celebrar, é hora de se alegrar, na jornada mundial da juventude. Rio 2013, eu vou. Boa tarde, mais um programa da Rede Vida de Televisão da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E hoje nós estamos com realmente nosso tema riquíssimo. É uma primavera, como dizia o Papa João Paulo II. Vamos falar sobre as novas comunidades. E eu convido você que está em casa, você que está participando conosco, mais este domingo à tarde, nesse dia maravilhoso, a pensar o que são as novas comunidades. Muitas das vezes ouvimos falar em nossas paróquias sobre as novas comunidades, ouvimos falar na mídia, não somente católica, mas na mídia secular também, sobre as novas comunidades, esse novo ar para a igreja também, não somente no Brasil, mas em diversas partes do mundo. Então hoje você vai entender um pouquinho, jovem, o que são as novas comunidades. E para nos ajudar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão rico para a igreja, nós temos hoje a presença de Dom Roberto, que é vigário episcopal para a vida consagrada. Obrigado, Dom Roberto. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Padre Arnaldo. Muito obrigado pela participação do senhor aqui hoje. Temos também o professor Dr. Renato da Silveira Borges Neto, que é graduado em Filosofia e Teologia, mestre em Teologia Dogmática pela Pontifícia Universidade de Santo Tommaso de Aquino, que fica em Roma, na Itália. E ele escreveu o livro Renascer da Esperança. Aqui vocês vão ver o livro na minha mão. E fala um pouquinho sobre o tema das novas comunidades, que são movimentos eclesiais contemporâneos e comunidades novas no pensamento de João Paulo II e o Papa Bento XVI. E você encontra com certeza nas livrarias. Boa tarde, professor. Obrigado também pela sua participação conosco. Boa tarde, Padre Arnaldo. Um prazer enorme estar aqui. Maravilha. E nós temos também as nossas convidadas que vão participar um pouquinho conosco, né, que é a Bruna, que é da comunidade Bom Pastor, aqui no Rio de Janeiro, que fica lá em Copacabana, na paróquia Nossa Senhora de Copacabana. Né, Bruna? Muito obrigado também pela sua participação conosco. Boa tarde, padre. Muito obrigada, senhor. E a Gabriela, que é da comunidade Shalom, né, vai compartilhar um pouquinho também sobre essa realidade das novas comunidades. Vamos falar um pouquinho também sobre a própria comunidade Shalom, como surgiu, de onde ela veio, né, qual o seu carisma. Gabriela, muito obrigado também pela sua participação hoje no programa. Boa tarde, Padre Arnaldo. Boa tarde a todos os telespectadores. Também é um grande prazer estar aqui, poder partilhar também, como jovem, aqui essa experiência da nova evangelização. Obrigado. E o nosso músico Eduardo Soares, que vai abrilhantar hoje o nosso programa, trazendo harmonia, trazendo música, novidade, vai apresentar depois o seu trabalho também. Eduardo, muito obrigado pela sua presença também aqui. Obrigado, padre, pelo convite. Como o senhor falou, a gente está apresentando um CD novo. No decorrer do programa a gente vai cantar algumas canções aqui. Maravilha. E os nossos jovens que estão aqui presentes, alguns também de novas comunidades, outros de outras comunidades também aqui do Rio de Janeiro, de paróquias, capelas. Muito obrigado também pela participação de vocês. E vocês que estão em casa. Você, nosso jovem, nos convidados todo domingo, o jovem de idade e o jovem também que já está acumulando uma certa juventude, já tem uma certa experiência, que caminha conosco também nesse momento. Então, muito obrigado pela sua participação também mais neste domingo. Dom Roberto, por que o João Paulo II
ele usa esse termo para falar das novas comunidades, primavera da igreja. O que ele quer dizer quando fala sobre as novas comunidades sendo como uma primavera da igreja? Ele, depois de uma reflexão já da Lumen Gentium, toda a experiência pós-Vaticano II, e ele que assume, ele vai verificando a beleza que existe dos carismas, dos movimentos antes do concílio, onde você já vê os leigos atuando e trazendo um novo frescor para a igreja. Ele acredita nos novos meios de consagração, de serviço, os carismas. Podemos ver que ele retira praticamente de Lumen Gentium 4, ele vai vendo a eclesiologia da igreja, né? Quer dizer, todas essas novas comunidades que vão surgindo, esse frescor na igreja, essas matizes de flores no grande jardim da igreja, que podem contribuir para o reino de Deus. Então é evidente, ele era um grande entusiasta sobre isso, ele vai dando abertura e podemos ver que Bento XVI ele dá continuidade, ele percebe esse frescor, ele percebe que é necessário a presença dos leigos no meio da igreja. E João Paulo II, ele conhecia muito já, no século XIX, a própria figura de Vicente Pallotti, que já tinha esse insight, mas não era o momento. O momento realmente foi após Vaticano II, nos primeiros passos do Vaticano II, essa abertura para a igreja, para o mundo moderno, essa nova expressão do ser consagrado. Muitas pessoas falam sobre as novas comunidades, né, e algumas até imaginam que é uma capela nova que surgiu, é uma paróquia nova que surgiu. Não é isso. O que são realmente as novas comunidades? Por que tem esses nomes, novas comunidades? E o que elas significam hoje para a igreja? As novas comunidades, elas estão dentro do pontifício dos leigos e muitas dessas comunidades já são reconhecidas, ou seja, a nível diocesano e automaticamente é o primeiro passo para depois a nível pontifício. Nós temos o caso mesmo, agora nesse momento, da comunidade Shalom, que teve a de experimento 5 anos e nesses 5 anos é dado definitivamente. Ou seja, é uma comunidade credenciada na igreja universal, nas igrejas particulares, esse serviço onde existe uma autonomia também. Sim. Portanto, não é um grupo de paróquia, de grupo de jovens que estão trabalhando dentro da igreja, mas já esses grupos, inclusive, eles são de direito pontifício porque já estão em alguns continentes, muitos países, a serviço missionário, quer dizer, justamente é um serviço apostólico. E normalmente é formado por um grupo assim de leigos, né, que são inspirados, não somente leigos, mas a maioria são formados por leigos, né, pessoas que não são padres, não são freiras, não são freis, né, e tem uma inspiração, sobretudo divina do Espírito Santo, né, a exercer um carisma de acordo com aquilo, com a necessidade da sociedade. É mais ou menos isso também? Nós podemos até ver, por exemplo, assim, existe a hermenêutica, o perfil dos fundadores. Quando nós olhamos a figura de Santo Antão, século III, IV, com São Pacômio, e nós vamos desenvolvendo a figura no século VI de São Bento, depois a figura de São Francisco, praticamente todos esses movimentos foram movimentos leigos, né? Partiram de leigos. São Bento, inclusive, não era sacerdote, né? Como São Francisco também não era sacerdote. E eles foram se desenvolvendo, mas sempre com a mesma característica, a maneira como Deus chama um homem, uma mulher, onde concede um carisma, e esse carisma, pouco a pouco, ele vai se institucionalizando, né? As comunidades novas, da mesma maneira, são homens e mulheres que são chamados no meio do povo, são leigos, a maioria deles são leigos, temos algumas exceções dentro do Brasil, no caso da figura do Monsenhor Jonas, né, da Canção Nova, ou da figura da Aliança Misericórdia de Padre Antonello, Padre Henrique, mas a maioria, e no Brasil isso é muito forte, a maioria é parte de leigos, né? O Brasil é um dos países que tem o maior número hoje de comunidades que estão em desenvolvimento. São aproximadamente mais de 800 comunidades que estão em desenvolvimento. Gabriela, como é que você vê? Você que é jovem, na maioria dos movimentos, nós vemos um grande número de jovens participando, consagrando a sua vida, né? Jovens solteiros, outros casados, que se consagram nesse
nesse novo frescor da igreja, nessa primavera, como que você vê essa possibilidade assim de um leigo, não somente agora, como a gente pensava, só agora que os leigos realmente estão exercendo o seu papel na igreja, mas quando Dom Roberto fala que desde antigamente, como São Bento, que era leigo também, São Francisco, que não eram sacerdotes, né, e fundaram esses grandes movimentos, você se vê como leigo hoje participando também desses movimentos? Bom, acredito que somos filhos do Concílio Vaticano II, filhos de João Paulo II, que lançou essa proposta de jovens que seguem uma vida consagrada, né? Jovens que podem ofertar a sua vida a Deus. Então, a proposta das novas comunidades, a proposta do Carisma Shalom é esse. E foi isso que me encantou. Eu não necessariamente precisava ser uma religiosa para poder ofertar minha vida a Deus, mas eu, com as minhas características de jovem, com a minha alegria, com a minha espontaneidade, poderia também ofertar a minha vida a Deus e me consagrar. E isso que me encantou, isso que move, assim, talvez o coração dos jovens, essa identificação, quando João Paulo II dizia, né, precisamos de jovens de calça jeans, precisamos de jovens no meio de outros jovens que encantem outros jovens e que assim possa se propagar aquilo que o Concílio Vaticano II diz, esse acesso aos leigos, acesso ao povo. Então, olhar e ver um jovem que vai à missa todos os dias, que reza todos os dias, que se dedica a Deus diariamente, foi isso que me encantou e acredito que isso que encanta os jovens e que gera esse movimento de uma juventude santa, uma juventude que pode se consagrar a Deus, uma juventude que pode sim ter uma vida séria, reta diante de Deus, e aí, da onde nascem os santos, onde vão surgindo os santos. Foi isso que me encantou e acredito que é isso que encanta outros jovens também. E uma curiosidade, professor Renato, ela falou agora de identificação. Como é que surgiu esse interesse assim, pelo assunto das novas comunidades e esses movimentos eclesiais? Se aprofundar realmente, sobretudo no pensamento de duas grandes personalidades, que é o Papa João Paulo II e o Papa Bento XVI, para se aprofundar realmente nesse tema das novas comunidades. O meu interesse? Isso. Eu nasci para a igreja, eu nasci dentro das novas comunidades. Conheci e fiz a minha experiência de Deus dentro desses movimentos. E acho muito bonito quando a Gabriela diz assim, somos filhos do Concílio Vaticano II. É difícil você escutar um jovem falando isso, somos filhos do Concílio Vaticano II, porque de fato essa discussão sobre os carismas nasce lá, mas chega aos jovens de todo mundo, um carisma. Então aconteceu comigo também, de me encantar pela igreja, de me encantar pela figura dos santos, de me encantar pela teologia. Sou leigo, sou casado, tenho um filhinho de 1 ano, mas como é bonita a teologia dos carismas, a teologia, como é bonito como Deus encanta uma pessoa com a sua obra, E comigo aconteceu assim, eu estudei em Roma durante 6 anos e acompanhei um pouco assim, o trabalho de João Paulo II, inclusive no abrir os olhos da igreja a respeito dessa oportunidade que o Espírito Santo estava dando a ela. É uma primavera. Na época, depois do concílio, depois de toda aquela grande tribulação que a igreja passou depois do concílio, teólogos como Karl Rahner falavam de inverno. Não só ele, tantos outros falavam de inverno. A igreja passa por um grande inverno. Paulo VI também admitia, nós estamos passando por uma grande tribulação. Depois do inverno, vem a primavera. O Espírito traz esse momento com jovens leigos, outro aspecto bonito que já foi falado por Dom Roberto, esse predomínio leigo. É claro, as comunidades novas, os movimentos eclesiais contemporâneos, eles não são, nenhum deles é fechado. Uma característica importante é essa abertura a todos os níveis de fiéis, sejam eles Christi Fidelis, light, leigos, fiéis de Cristo, sejam eles da hierarquia. Então, agora, se percebe isso, são a maioria hoje, e como lembrava do Roberto, no Brasil realmente é muito forte,
são leigos, né? São leigos escolhidos para guiar. Há um tempo atrás você tinha espiritualidades também de sacerdotes, muito mais de sacerdotes, que apesar dessa parte da história de que fala Dom Roberto no início, né, no segundo milênio a gente já tem muitos sacerdotes que recebem carismas e os leigos acompanham. Mas depois dessa experiência que a gente acompanhou, os leigos começam a ser escolhidos também como pessoas que carregam em si sementes e que depois a gente vê uma multiplicação com tantos outros leigos e também da hierarquia. E é por isso que o senhor chama no seu livro, pode ser o renascer da esperança, por causa dessa semente que esses leigos carregam, essa juventude carrega, essa esperança que a igreja tem, sobretudo nos jovens, né? Ainda mais quando o Papa fala que os jovens eles têm um lugar especial na igreja. Né? A juventude tem um lugar especial, quando ele fala, sobretudo no seu coração, do Papa. João Paulo II já falava isso, Bento XVI vem confirmar, né, que o jovem realmente tem esse lugar privilegiado na igreja, porque a igreja só é jovem por causa dos seus jovens também. Seria por causa disso o renascer da esperança? Tanto João Paulo II como Bento XVI, eles falam muito da esperança. Uma esperança para a igreja, um momento forte de derramamento do Espírito, né? E os jovens realmente foram escolhidos. Eu penso em Moisés, né, que com 20 anos teve aquela experiência com João Paulo II, e hoje você vê a comunidade em tantos lugares, com tantas pessoas consagradas, jovens como a Gabriela, né, tantos jovens aí que a gente pensa, poxa, jovem, muitas vezes se denegre muito a imagem do jovem, né? Ah, não, o jovem não pensa direito, o jovem não está perdido, mas não, tem hoje uma quantidade enorme de jovens que estão consagrando sua vida à igreja e que formam essa esperança, né? Essa esperança de que a igreja possa sempre caminhar mais em santidade, né? Para quem diz que o jovem está perdido, eu vou dar um endereço de onde eles estão perdidos. Toda segunda e sexta-feira, lá no Santuário de Santana, está sim de jovens, todos naquele endereço. Você acha que o jovem está perdido? Basta procurar lá no centro da cidade, ali no Santuário de Santana, onde nós temos adoração toda segunda e sexta-feira do mês, e você vai encontrar os jovens. Você acha que o jovem está perdido? Eles estão lá, rezando. E você quer se perder também lá? Vamos nos perder no coração de Cristo, na nossa oração. E vocês vão reparar que aqui hoje vocês vão escutar vários sotaques diferentes, o povo do Rio, o povo do Pinoé, mostrando um pouquinho o carisma da igreja. E nesse carisma, nessa alegria, vamos cantar. Eduardo, o que nós temos para agora? Vamos cantar uma música que fala um pouco de vocação, chamada Teu Querer. Eu sinto que hoje também o jovem, ele tem se encontrado na sua vocação dentro das novas comunidades também, né, padre? E é uma oportunidade ímpar que o jovem tem hoje de se encontrar enquanto vocacionado também. Ouço uma voz no coração dizendo: deixa tudo e vem me seguir. Eu te chamei, te levantei pra ser profeta, me levar pelas nações. Eu te escolhi, te consagrei, se me seguir eu te darei 100 vezes mais. Não temas, te sustentarei, contigo sempre estarei, eu te capacitarei. Eis-me aqui, Senhor, aonde mandar eu irei, pra fazer tua vontade, pra cumprir o teu querer eu vou. Aonde mandar eu irei. Eis-me aqui, Senhor, aonde mandar eu irei, pra fazer tua vontade, pra cumprir o teu querer eu vou. Aonde mandar eu irei.
E aonde se manda é que se vai realmente. Claro que quem manda, quem incentiva, quem nos conduz realmente é o Espírito. E ele nos leva às vezes a lugares que a gente nem imagina. Daqui a gente conhece muitas comunidades que vieram para o Rio de Janeiro, muitas comunidades que estão espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, em lugares realmente que a gente nem imagina. Algum tempo atrás eu conversava com uma missionária da Canção Nova, que ela tinha passado pelo Paquistão, depois foi para Jerusalém, depois foi para Roma, depois foi para Fortaleza, né? Povo de Fortaleza. Então, realmente, assim, o Espírito nos conduz realmente a diversos lugares. Dom Roberto, sobretudo assim, quando nós, antes de irmos para o próximo bloco, chamar o intervalo, o jovem que sente essa inquietação no coração deve responder com generosidade? É evidente, já Jesus no Evangelho ele mostra, né, os exemplos. Eu mesmo, na minha própria vida, que nós temos uma vida de estabilidade, é bem atípica, porque em certo momento histórico eu fui enviado para várias partes, viajando e servindo a igreja, e eu sempre percebo que quanto você se doa, você é muito feliz. Eu aprendi com o bispo que me ordenou que quando você é enviado, é importante que você já ame o povo o qual você vai servir. Se torna muito mais fácil, muito mais tranquilo. Eu ainda outro dia fazia o envio da comunidade Shalom, tão bonito, eu fiquei tão triste porque eu já estava habituado com a corte, vamos dizer assim, a nível de acólitos, né? Da comunidade Shalom. De repente, você envia alguns para fora do país, outros aqui para o Nordeste, e ninguém está perguntando para onde eu vou, eles querem servir a Cristo, né? E agora a gente já fica na expectativa também de receber, né? Como o nosso irmão está chegando, então nós temos a dinâmica da vida consagrada mesmo, a beleza, principalmente nas novas comunidades, na vida consagrada histórica, essa disponibilidade, é a questão da obediência, né? Você está a serviço. Em qualquer lugar você vai se sentir bem amado porque você está servindo Jesus Cristo. E nessa expectativa que o Dom Roberto falou, você continue aí. Nós vamos para o intervalo com a musiquinha do Eduardo mais uma vez e voltamos no próximo bloco mais um pouquinho falando sobre as novas comunidades. O que é nova comunidade? O que significa as novas comunidades? E para onde Deus vai nos mandar depois de consagrar a nossa vida ao Senhor? Voltamos já. Eis-me aqui, Senhor. Aonde mandar eu irei, pra fazer tua vontade, pra cumprir o teu querer eu vou. Aonde mandar eu irei. Louva o Senhor de todo o coração, porque Ele ouviu o meu clamor. Louva o Senhor de todo o coração, porque Ele é Deus e Salvador. Porque todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Ele é Senhor. A Ele meu louvor e minha adoração, ao Deus que vive e reina e pra sempre reinará. Porque ressuscitou, me deu a salvação, cantarei pra sempre, santo, santo, santo é o Senhor. A Ele meu louvor e minha adoração, ao Deus que vive e reina e pra sempre reinará. Porque ressuscitou, me deu a salvação, cantarei pra sempre, santo, santo, santo é o Senhor. E voltamos ao nosso segundo bloco, falando um pouquinho sobre as novas comunidades. Você que ligou a televisão agora da Rede Vida de Televisão, esse é o programa da Juventude da Arquidiocese do Rio de Janeiro. E estamos aqui com o professor Renato, Dom Roberto, a Bruna, a Gabriela, o Eduardo e essa juventude que está aqui presente para falar um pouquinho sobre as novas comunidades. E eu pergunto para a Bruna, que pertence à comunidade Bom Pastor, que fica em Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Bruna, há quanto tempo você está na comunidade? Eu estou na comunidade há 18 anos. Muito tempo. Eu cheguei na comunidade com 12 anos, né? Então foi
muito novinha. Cheguei a convite de uma amiga para o grupo de oração e estava no meio do louvor, música, os irmãos com os braços levantados, louvando a Deus. E eu senti profundamente no meu coração que lá era o meu lugar. Senti aqui é o meu lugar. Diante dos irmãos cantando e orando. E me identifiquei completamente. Aí não pude mais sair, né? Aí, quanto a isso, eu fui fazendo caminho e conhecendo cada vez mais Jesus dentro da comunidade Bom Pastor. E você é solteira, casada? Sou casada há 1 ano e 3 meses. Olha, maravilha. Com o meu marido também, é consagrado da comunidade. Por caminhos de Deus, nos consagramos no mesmo ano, em 2004, e fazemos esse caminho juntos. Você vive em comunidade, porém o seu tempo é integral para a comunidade. Ou você trabalha, estuda. Como que é a sua vida no dia a dia, você como consagrada? Bom, eu trabalho, né, e estudo. No momento não estou fazendo isso porque estou esperando Davi, mas eu... Quantos meses? 5 meses. Olha, o Davi já existe há 5 meses. É isso mesmo. Estamos esperando, mais um consagrado, com certeza. Isso mesmo. Mas assim, quando eu estou esperando ele, estou em casa, né, e o meu tempo é para a comunidade, né, e no servir na comunidade e estando a servir integralmente. E como é Bom Pastor? O carisma da comunidade Bom Pastor? Eu já conheço um pouquinho a comunidade, os padres conhecem também, né? Mas queria que você explicasse para quem está em casa qual é o carisma, qual é a espiritualidade da comunidade Bom Pastor, pelo que ela reza, para quem ela reza. Isso. A nossa comunidade começou desde 1975 em Copacabana, a partir de uma experiência que a Doris, junto com seu esposo, teve numa experiência de oração. Ela sentiu muito forte com a imposição de mãos, pedindo ao Espírito Santo sobre ela esse romper. Então, a partir desse momento, ela foi fazendo um caminho do Bom Pastor. A primeira reunião foi com ela, o João, e mais 5 jovens na casa deles, né? E a partir de então foi aumentando cada vez mais esse caminho e o número de pessoas no apartamento. Eles tiveram que, ao abrir a oportunidade, foram para a Paróquia Nossa Senhora de Copacabana. Os nossos carismas são perdão, unidade e obediência, né? Sempre a partir da experiência que ela teve com o perdão, que até escreveu um livro, Por que Perdoar? Foi tão forte a experiência que ela teve, o romper na vida dela, que fez com que ela traduzisse num livro a unidade conosco, com os irmãos, com a igreja, com o ecumenismo, os irmãos de outras denominações cristãs, né? Então, nós temos esse laço muito estreito. Aqui, agora, na Semana da Unidade, nosso coração está pulsando por isso, obedecendo ao chamado do Senhor, que todos sejam um, para que o mundo creia, né? E obediência. Obediência à igreja, obediência à palavra de Deus, que é a nossa bússola. Legal. A comunidade Bom Pastor também reza muito pelos sacerdotes. Isso mesmo. Assim como as outras comunidades, mas assim, como ela é aqui no Rio de Janeiro, a gente conhece um pouco mais e a gente sabe que ela tem esse grande trabalho de rezar pelas vocações, pelos sacerdotes, né? E agora me diz uma coisa, só participa quem é morador de Copacabana, não? Não, não. A comunidade Bom Pastor fica em Copacabana, mas recebe irmãos de toda a parte do Brasil, do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, né? E Povo da Baixada, um grande abraço também. Nossas vigílias, que acontecem sempre na última sexta-feira do mês, vem muita gente, fica lotada. São Gonçalo, isso mesmo, Niterói. Do outro lado da poça, do lado da ponte. Isso mesmo. Muitos irmãos, né, que descobrem a vocação para o sacerdócio lá na comunidade, nos grupos de orações, nas vigílias, né? Nós temos hoje 5 sacerdotes que são comprometidos com a comunidade, né? Um seminarista e um diácono. E isso para a gente é muito marcante, é uma alegria muito grande, como o Padre Arnaldo disse, é uma marca muito significativa da comunidade, essa intercessão, esse empenho em acolher os sacerdotes, que são especiais no reino de Deus, no plano de Deus, para a igreja e para cada um de nós, né? Então isso é muito forte para a gente, esse carinho, esse acolhimento. E Gabriela, a Shalom também ela é conhecida mundialmente. E recentemente ela recebeu um grande presente, completou 30 anos também de existência. Conta um pouquinho sobre a comunidade, como ela surgiu, sobre o fundador da comunidade. Então vamos lá. A comunidade assim, foi fundada em 1982, assim,
efetivamente, mas a grande experiência do nosso fundador aconteceu em 1980, no Congresso Eucarístico, onde o Papa João Paulo II foi à Fortaleza, e o arcebispo pediu que um jovem pudesse escolher o Moisés, né, pudesse ofertar um presente ao Papa. Aí ele, meu Deus, o que é que eu vou dar pro Papa? Imagina. Imagina. O que você vai dar de presente pro Papa? Ele já tem tudo, né? Aí ele foi rezar e Deus deu a inspiração a ele de ele poder ofertar a juventude dele em vista de outros jovens, aqueles jovens que provavelmente não conheciam a Deus. E daí ele escreveu uma carta e diante do Papa ele se comprometeu em evangelizar outros jovens. Dar a outros jovens a experiência que ele tinha tido, forte com o amor de Deus. Então, a partir daí, a vida dele, né, se transformou e, mesmo sem saber, ele fala que ali foi onde foi fundada a comunidade. Mas, de fato, foi fundada em 1982, com a abertura da lanchonete, que foi uma inspiração também para evangelizar os jovens. Antes de você falar da lanchonete, eu acho interessante que assim, a estratégia realmente, assim, para você evangelizar, você não pode simplesmente ser só boa vontade, mas tem que ter uma estratégia também, vamos dizer assim, de marketing. Acho que antes de você contar a experiência da lanchonete, lembrar que Deus realmente usa de laços humanos para atrair a Ele. Né? E às vezes você vamos rezar. Pensar, temos que assim, pensar realmente como fazer com que o jovem realmente venha à igreja. Né? Não somente a igreja, o templo físico, mas que ele venha realmente a sentir essa presença de Deus como Moisés sentiu. Vai lá, conta lá. Então, foi justamente por causa disso que surgiu a lanchonete. Uma lanchonete para evangelizar. O jovem não vai para a igreja, muitas vezes quando a gente convida, mas poderia ir para uma lanchonete. Vai para comer. Vai para comer, lógico, para conviver com os amigos. E lá nessa lanchonete, eles bolaram a estratégia, o Renato conhece a história, mas bolaram a estratégia de colocar os sanduíches em nomes bíblicos. A pessoa ia pedir, Shekinah, que nome é esse? Aí a pessoa ia explicar o que era. Como é que fala de novo? Shekinah. E o que você falou depois? E aí a pessoa ia explicar e acabava evangelizando, acabava anunciando o nome de Jesus, que é uma característica do carisma da comunidade Shalom, o anúncio explícito da pessoa de Jesus Cristo a toda e qualquer criatura. Isso faz parte do nosso carisma, faz parte da nossa essência, evangelizar. Evangelizar é a nossa missão. E a nossa espiritualidade também, que você estava perguntando, que é a do Cristo ressuscitado. Então nós anunciamos o Cristo ressuscitado que passou pela cruz, né? E daí a comunidade foi crescendo e depois da lanchonete foram abrindo os grupos de oração e crescendo e crescendo e crescendo. E realmente hoje estamos num tempo de graça, comemorando os nossos 30 anos, que será dia 9 de julho. E que por graça de Deus, por divina providência, os nossos estatutos foram aprovados definitivamente nesse mesmo tempo, né? Esse tempo de graça, 30 anos, então estivemos em Roma, lá também tivemos a oportunidade de também alargar a nossa gratidão a Roma, né? A igreja primitiva. Fizemos o Aleluia lá, que também é uma característica da comunidade Shalom, fazer grandes eventos para que possa evangelizar o público de massa. E uma grande experiência que nós tivemos lá, que é característico do Aleluia, foi a adoração. Você imagina, em Fortaleza nós temos um público de 400 mil pessoas por noite, né? Vamos pegar assim um sábado que é a grande noite. Aquele silêncio. Um total de quase 1 milhão no final de todo o evento. Todo evento quase 1 milhão. Imagina aquele multidão de jovens em silêncio adorando Jesus. Muitos deles foram lá, não sabiam nem que era Jesus. Aquele pedaço, o que é aquilo? Vai ver aquela movimentação. Mas se há uma graça, né, que move. E muito curioso lá em Roma que não foram esses números, né? Porque enfim, lá é bem diferente, mas houve uma graça. Estávamos na Praça Farnese, onde por muito tempo aquela praça só havia a movimentação de jovens que se drogavam, de, enfim, tantas coisas. Praça e aquele território católico, né? Por muito tempo, os jovens... E aí tem um mosteiro, tem um convento lá onde as irmãs ficaram impressionadas, que disseram assim... Realmente, fazia tempo que nós não víamos isso. Santa Brígida. E elas disseram assim, que bom ver Jesus nessa praça.
Que bom ver a igreja tomando de volta o seu território, perdido para o mundo, perdido para as drogas e agora de volta. Então, lá em Roma nós tivemos essa experiência, né, de também evangelizar com música, arte, que também é uma característica da comunidade, poder levar o jovem a essa experiência. E também lá a praça fez-se um silêncio em respeito e adoração ao Santíssimo. A Jesus, que é aquele que a gente anuncia de forma clara, explícita, e que é esse que nos motiva, e a comunidade Shalom está para isso, evangelizar os jovens de forma explícita. Jesus ressuscitado que passou pela cruz. Amém. E agradecendo essas duas comunidades que estão aqui presentes, lembrando que elas estão representando inúmeras outras grandes ou pequenas, outras que estão começando, estão no embrião ainda, aquelas que ainda vão ser suscitadas pelo Espírito Santo. E o nosso agradecimento pela existência de vocês e pelo sim que vocês dão também a esta igreja. Em agradecimento, Eduardo canta uma música pra gente. Vamos cantar uma música que diz assim: o que viu Deus em mim, né? Muitas vezes eu me encontro muito diante de Deus nesse tipo de oração, né? Senhor, o que tu vistes em mim? Eu acho que o jovem, quando ele atende o chamado da nova comunidade, ele também se pergunta, né? Diante de tanta pequenez, né? Diante do Senhor a gente se pergunta: o que viu Deus em mim para ter me amado assim e entregar seu filho por mim? Amor tão grande assim, só meu Deus tem por mim. Ele me amou primeiro, do jeito que eu sou, miserável e pecador. Vou seguindo na minha missão de levar, viver esse amor que um dia primeiro me amou. Vou amar, ele me amou primeiro. O que viu Deus em mim para ter me amado assim e entregar seu filho por mim? Amor tão grande assim, só meu Deus tem por mim. Ele me amou primeiro. Maravilha. E vamos aqui aos nossos jovens que estão aqui presentes conosco, né, e se perguntar se tem alguma dúvida, se gostaria de colaborar com alguma informação também. Vamos lá, meu jovem. Boa tarde, Padre Arnaldo. Boa tarde, Dom Roberto. Boa tarde, telespectadores. Eu sou Vitor, sou missionário da comunidade católica Shalom em Missão, aqui no Rio de Janeiro. E eu tenho uma pergunta a Dom Roberto. Só uma perguntinha, você é do Rio? Não, eu sou natural de Fortaleza, no Ceará. Tá. Só para identificar, E sou missionário aqui no Rio de Janeiro. Dom Roberto, aos meus 15 anos eu tive uma experiência muito forte com o amor de Deus no acampamento de jovens em Fortaleza, onde eu morava. E essa experiência com Deus transformou a minha vida e transformou a minha juventude, né? Eu descobri o que é ser jovem quando eu encontrei a Deus. E eu gostaria de perguntar para o Senhor o que a igreja espera de nós como jovens, espera de nós em especial os jovens que tiveram essa experiência com Deus. A igreja com certeza espera que o jovem seja autêntico. É uma propriedade do jovem, né? A identidade do jovem. E ser autêntico é ser como Jesus Cristo, que era jovem. Ele era jovem, onde ele caminhava, ele vivia em todos os ambientes, ele não fazia acepção de pessoas. O que a igreja espera realmente da juventude, das novas comunidades, e uma característica que é tão bela entre as novas comunidades, porque você tem duas formas, né, os de aliança e as comunidades de vida, né? E principalmente os irmãos que vivem em comunidade de vida, eles chegam muito próximos às comunidades históricas, né? A própria comunidade Shalom, por exemplo, pelo que eu conheço, tenho experimentado, eu chamaria até uma vida mista, né? Uma vida contemplativa missionária, porque dentro da própria regra, o período da manhã, a formação, que todos esses jovens, e de uma forma livre, ninguém é amarrado, está ali livre, né? É aquele frescor da vida de contemplação, de estudo, uma grade de estudos sobre a igreja, a história da igreja, a doutrina social da igreja,
igreja, a questão da história dos padres, da palavra de Deus, isso é feito com muita naturalidade. É isso que a juventude é a linguagem jovem, porque o Antigo e o Novo Testamento tem uma linguagem jovem. Ainda há pouco falou sobre o Davi que está para chegar, né? Mas a própria figura de Davi, quando é chamado jovem, ele se encanta com o Senhor como você com 15 anos, você se encantou. E Davi dançou. Dançou porque queria alegrar somente a Deus. E a nossa juventude é isso que ela quer fazer. Há poucos dias nós estávamos em Assis, representando a Arquidiocese, para o Congresso, o 15º Congresso das Novas Comunidades a nível mundial, né? Toda a igreja presente, de todos os continentes. É tão gostoso você verificar que as culturas, as raças, as línguas, no final nós somos todos, é muito relativo você estar na rua, numa esquina de Paris, como aqui do Botafogo, ou lá em Niterói, qualquer outro lugar, porque a juventude leva essa alegria, né? Essa alegria. E é isso que a igreja espera, que seja realmente jovens normais. Né? Nós tivemos um jovem, que eu fiz uma amizade muito grande, ele é o fundador da comunidade Abramo, de Vicenza, né? E ele, olhando, e todos os intervalos a gente conversava, trocávamos figurinhas, e ele, quando ele foi fazer a partilha dele, ele olhou para mim, fez um agradecimento, eu fiquei morrendo de vergonha, mas ele disse assim: não, Roberto, pastor tem que ser assim, né, alegre, jovem, com os meus cabelos brancos, mas jovem. Cabelos brancos, claro. Gritando para os bispos que estavam ali, para todos, diziam: a Europa não está morta, a Europa está viva, porque tem a juventude e as novas comunidades. E eu agora vou fazer diferente. Normalmente a gente pergunta o jovem pergunta para a gente, né, a sua curiosidade, a sua dúvida. E eu pergunto, já que você fez essa pergunta para o Dom Roberto, o que o jovem espera da igreja? O que você espera da igreja? O que o jovem espera da igreja? Eu acho que o jovem ele espera da igreja o lugar onde ele pode encontrar uma verdadeira felicidade, que na verdade está naquilo que a igreja dá para o jovem, que é Cristo. É Jesus Cristo. Quando eu tinha 15 anos, né, como eu ia falando da minha experiência com Deus, eu tive essa experiência, né, com essa igreja que me apresentou aquele que me faz feliz. Eu era um jovem muito normal, nunca usei droga, achava que não precisava de Deus. Você não é normal, né? Continuo muito normal. Mas eu achava que eu não precisava de Deus, né? Assim, meus pais sempre de uma família católica. E eu ia para a missa todos os domingos, mas aquilo eu esperava que um dia assim fosse terminar, né? Assim, aos meus 18 anos eu tivesse assim uma certa independência. Mas nesse momento da minha vida, onde eu tinha tudo, mas na verdade encontrava nos momentos que eu me encontrava sozinho, encontrava um grande vazio existencial dentro de mim, mesmo com namorados, mesmo com meus amigos, tinha muitos amigos, mesmo com as minhas notas que eram boas, eu encontrava assim um vazio ainda dentro de mim. A partir de um convite de um amigo, eu fiz essa experiência, né? E descobri uma igreja jovem. Não descobri uma igreja como aquela que eu imaginava, como aquela que os meus professores me diziam, aquela igreja que está contra você, aquela igreja que fez tanta coisa errada, que contam tantas histórias, né, da igreja, e às vezes a gente vai se afastando dessa mesma igreja. Mas eu experimentei de uma igreja, na verdade, jovem, igreja que me faz muito feliz até hoje, que me deu a minha vocação também. Me deu uma vocação que me faz muito feliz. Sou comunidade de vida, como o Dom Roberto ia falando, né? Entreguei minha vida por inteiro a Deus. E nessa experiência de entregar por inteiro a Deus, sem nenhuma reserva, eu fiz a experiência de me encontrar. Encontrar quem eu sou, encontrar eu, Vitor, quem eu sou, né? Dentro da igreja, com Jesus. Jesus, meu melhor amigo. E eu acho que é isso que nós esperamos da igreja. Aquela que pode dar a nós nosso melhor amigo, Jesus. Diga, Gabriela. Rapidamente, também tenho algo para falar de como jovem espera da igreja. Estando lá em Roma, eu tive uma experiência muito forte de olhar a igreja e esperar dela. Primeiro, olhar para a igreja e encontrar o meu lugar. Assim, de fato, ver a igreja e ver mãe e me sentir totalmente acolhida. E como jovem espera da igreja também, a experiência. Uma igreja que viveu durante 2000 anos e sobreviveu crises e crises. Eu, com os meus 26 anos, caminhando numa vida consagrada há 4 anos,
tipo assim, olho para mim, meu Deus, quem sou eu diante da igreja que há 2000 anos perdura? Então essa experiência, eu como jovem espero da igreja, a experiência de uma vida vivida, de ter passado pelas crises e de ter perdurado. Então como jovem, a gente que vai muito no entusiasmo, né, precisa disso, da experiência dos mais antigos, da igreja que sabe do que vive, quando ela pede para esperar é porque ela sabe que é preciso, e a gente jovem precisa disso, precisa de alguém experiente nos ensinando. E é isso que a igreja faz, como mãe, que acolhe, que cuida. Nós podemos ter realmente assim em vista uma imagem muito clara, que como já que você falou de Roma, né, a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro, né, que tem aquelas duas fileiras de colunas, são grandes braços realmente que acolhem, deixa livre para que ele possa seguir, né, a sua caminhada, a sua missão, e também são aqueles braços abertos que acolhem quem está chegando, quem já é regresso, quem já é de casa, aquele que está conhecendo pela primeira vez, né, e a igreja é isso. A igreja é aquela que te acolhe. É uma igreja jovem, por mais que tenha mais de 2000 anos, mas a igreja sempre será jovem, não só porque somente tem jovens da igreja, mas ela é jovem porque Jesus Cristo será sempre o mesmo, foi ontem, será hoje e sempre o mesmo. Porque a palavra de Deus, ela é jovem, a palavra de Deus, ela é viva. E ela não é uma palavra morta, mas sim uma palavra que dá vida, é vida e produz vida. Né? Está aqui o Davi, que em breve chegará também, é como realmente essa palavra que é gestada na nossa vida. E tudo aquilo que é vida é alegre. E o que é alegre também é como a música. Eduardo canta mais um pouquinho pra gente e daqui a pouquinho a gente volta para o próximo bloco. É feliz aquele que abre o seu coração e deixa o Espírito Santo de Deus mudar, renovar, transformar seu viver e oferta sua vida diante do altar e anda segundo a lei do Senhor. O seu coração é repleto de amor, de vida, alegria, de paz e perdão, porque Jesus vive no seu coração. Andei por tantos caminhos, tentando achar um caminho que me levasse ao amor, ao teu amor. Agora que te encontrei, nunca te abandonarei. Meu Deus, Deus meu, amado meu. É feliz aquele que abre o seu coração e deixa o Espírito Santo de Deus mudar, transformar, renovar seu viver e oferta sua vida diante do altar e anda segundo a lei do Senhor. O seu coração é repleto de amor, de vida, alegria, de paz e perdão, porque Jesus vive no seu coração. Voltamos a mais esse bloco, falando um pouquinho sobre as novas comunidades. O que são as novas comunidades? Você que ligou a televisão agora, nesse momento, nós estamos aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro, um programa pela Rede Vida de Televisão, falando sobre as novas comunidades. Bom, já perdeu bastante coisa, tivemos muitas informações, realmente testemunhos riquíssimos, mas sempre é o momento daquele do último funcionário, o último contratado, como diz a passagem bíblica, né? Aquele que é contratado na última hora. Então você, se é o da última hora, chegou agora, não deixe de perder esse momentinho também, que é muito importante falar sobre as novas comunidades. Professor, as novas comunidades realmente é um crescente, não só no Brasil, mas no mundo. É realmente essa esperança da igreja e ela podemos dizer que é a nova evangelização, como nós vamos ter o sínodo em outubro, né, desse ano, sobre a nova evangelização. O que é realmente a nova evangelização ao ponto de vista das novas comunidades? O Papa João Paulo II, ele percebeu bem essa questão da evangelização, ele percebeu bem esse link com as novas comunidades, porque notou que essa experiência de Deus, foi falado tanto de experiência de Deus no bloco passado, os jovens eles estão esperando essa possibilidade, né, dessa experiência. Você nota que os jovens querem valores altos,
Você não se pense que os jovens, eles querem o que o mundo está oferecendo aí, facilidades, simplesmente, vida boa, né? Não, os jovens, eles querem algo mais. E essa experiência de Deus, o Papa João Paulo II percebeu que as novas comunidades ofereciam, através do seu modo de viver, através do seu modo de rezar, através da música, né? Oferecendo para os jovens coisas de jovens, né? Não, e é claro, essa nova forma de viver essa graça dentro da igreja não trouxe só alegrias, facilidades. Não, na igreja também houve quem dissesse, opa, tá demais, né? Tá demais. Tinha aquele pessoal que queria muito a nova evangelização, se falava no reloginho, né, da nova evangelização, e tinha outras pessoas que diziam, não é por aí, né? Mas o que se verifica no tempo é que, de fato, as novas comunidades estão servindo, apesar das dificuldades que surgem, né? O Papa João Paulo gostava de dizer assim, quando ele falava para os bispos, os cardeais, eles diziam, não se detenham nas dificuldades das novas comunidades, né? Como experiências humanas, elas vão ter os seus limites, elas vão ter as suas dificuldades próprias, mas pensem além, né? Olhem para frente, deem a oportunidade delas crescerem, né? E o que a gente vê de fato no tempo, porque essas realidades do concílio para cá, nós iremos celebrar os 50 anos, mas é pouco tempo para esse fenômeno. Esse fenômeno ainda está em gestação. Dom Roberto falava da quantidade de novas comunidades que tem aí surgindo, né? Pequenas comunidades de 8 pessoas, a comunidade Shalom tem milhares, mas tem tantas outras que estão ali no iniciozinho, né? Bebendo dessa experiência nova através dessa nova evangelização. É uma evangelização diferente. Não é evangelização aos moldes antigos, simplesmente pegando a criança e levando para o catecismo, e aí ali falava-se da doutrina, né, como muitas vezes acontecia no passado. Hoje não, hoje a linguagem é de jovem, né, a doutrina é a mesma da igreja, né, mas passa-se essa doutrina com uma linguagem jovem, por isso se diz uma nova evangelização. Isso é tão necessário dentro da igreja que existe aí um novo dicastério, né, Dom Roberto? Existe, o próximo sínodo vai ser direcionado a isso, porque de fato se fala tanto na igreja católica perdendo tantos adeptos, né? De fato nos últimos 50, 60 anos, pelos números do censo, a gente verifica uma queda. Porém, muitas vezes se esquece de dizer da qualidade desses cristãos que estão dentro da igreja hoje agindo. Esses leigos que são hoje protagonistas, né? O concílio fez isso. Claro, antes do concílio o leigo já estava ali contando muito, mas o concílio liberou, como dizia Congat, um teólogo famoso francês, liberou o carisma dentro da igreja, né? De tal forma que essa nova evangelização acontece hoje através desses carismas. Esses carismas são graças, o concílio chama assim, Lumen Gentium chama assim, graças especiais direcionadas para um serviço dentro da igreja. Não uma graça necessária à salvação, mas aquela graça que você tem uma, eu tenho outra, Gabriela tem outra, Dom Roberto tem outro, um carisma que Deus oferece, né? E esses carismas estão convergindo nessa forma de evangelizar hoje o mundo, que é complexo, o mundo moderno. Evangelizar hoje o mundo moderno é algo bastante complexo. Uma pergunta para a Bruna e para a Gabriela, que são duas comunidades que estão representadas aqui hoje, Bom Pastor e a Shalom. O jovem que quer conhecer a comunidade, como ele tem que fazer?
Bom, ele pode ir à nossa comunidade. Nós temos 2 encontros durante a semana, na segunda-feira, à tarde, à noite, que é o grupo de oração. Temos a vigília, que eu já disse, que é um momento que reúne muitos jovens. Nós passamos a noite inteira em oração, em louvor, toda a última sexta-feira do mês, na nave central da Paróquia Nossa Senhora de Copacabana, das 8 da noite até as 6 da manhã. Em Copacabana. Em Copacabana. Na Hilário de Gouveia. Rua Hilário de Gouveia, 36. Não tem como se perder, é fácil chegar. Então, são momentos... E nossos retiros mensais, que o senhor até teve conosco no último, né? Sempre no final de semana, na nossa sede, na comunidade, que fica no 9º andar, que é um prédio anexo à comunidade. Nós temos vários eventos. Você pode entrar em contato conosco pelo nosso telefone 2236-5721. Vamos repetir? 2236-5721. Ou pelo nosso site www.combompastor.com.br. Lá tem as novidades e tem também nossas atividades diárias, né? Você pode ir para a nossa experiência. E a Shalom? A comunidade Shalom é pertinho daqui, na rua Bento Lisboa, 112, no Catete. Você pode ir todos os dias, de 2 da tarde às 10 da noite, horário que você quiser, assim, como você quiser ir. Mas de forma especial, faço convite aos jovens no sábado. No sábado, a partir das 2 até as 10 horas da noite, a casa está repleta de jovens. Se você é jovem, esperando por você. Às 5 horas da tarde, a gente tem um grupo de oração, que é para você que está indo pela primeira vez na nossa casa. Também, falando da nova evangelização, nós, por uma graça de Deus, administramos uma capela no Shopping Via Brasil, no bairro de Irajá. Uma nova evangelização. Você pode ir para o shopping, comer o seu sanduíche e, por acaso, participar da missa dominical lá, às 4 horas da tarde. Ou ir participar da missa e, por acaso, fazer o seu lanche. Justamente. Isso é a proposta da nova evangelização, levar ao mundo secular de hoje a nossa igreja católica, que é bela, riquíssima. E assim, eu adoro fazer essa propaganda, né? Vamos para o shopping, lá você vai para a missa, olha que bacana. Que às vezes o jovem não quer ir para a missa, né? Mas aí fica o convite também no Shopping Via Brasil, às 4 horas da tarde, todo domingo nós temos missa. E também, no horário de funcionamento da casa, a nossa capela está aberta também, com um funcionário da comunidade dando informações. Tem a lanchonete? Não temos a lanchonete lá. Ainda? Ainda, né? Olha, se você quiser ser um benfeitor. Tem a missa também durante a semana, meio-dia. Tem missa durante a semana, meio-dia. Sempre lotado. Quinta-feira. O interessante, para aqui no Rio de Janeiro, lá pode ir no shopping. Na comunidade, o pastor pode ir à praia, andar no calçadão. Tá vendo? E visita Bom Pastor, lá na Rua Hilário de Gouveia, no 9º andar, onde fica a nossa sede. Cada um com as suas estratégias, né? Está próxima da praia, a outra está no shopping, a outra comunidade está nas comunidades carentes, a outra comunidade está aqui, outra está lá, enfim. Você não tem desculpa para deixar de ir a alguma comunidade, para deixar de rezar, participar da missa. Deus está perto de você em todos os lugares. Você vai ao shopping, vai ao cinema, vai fazer um lanche com a família, vai lá, passa na igreja, passa na capela, faz 5 minutos, Senhor, eu estou aqui com a minha família, estou te consagrando a minha família hoje, estou aqui para rezar, pedindo para alguma intenção. Vai à praia, vai se divertir, pegar um sol, pegar um bronze, ficar aqui na praia, vai ficar queimadinho, vai, mas passa lá na igreja, faz a sua oração, oferece a Deus o seu dia, vai antes, no domingo, à missa também, antes do seu lazer também, que também a oração não tem que ser uma coisa pesada, um fardo, mas também um lazer, um momento também de se refrescar com o Senhor na presença do Espírito. Alegria ter o Eduardo conosco, cantou assim belas músicas inéditas, e vai falar um pouquinho pra gente do seu trabalho, do seu CD, como a gente consegue também encontrar essas músicas que você cantou durante o nosso programa. É isso aí, padre. Esse CD eu estou celebrando 20 anos do meu ministério já. É o meu 5º CD. E esse ano para mim é um ano especial também, devido a essa celebração, né? Quero mandar um abraço para o meu pessoal da comunidade Coração Novo também, porque... Mais uma nova comunidade. Isso, lá. Isso. Estamos juntos lá, agora a gente estava em missão aí, temos andado junto com Isaías e toda a comunidade. E esse CD é um CD especial, chama-se O Impossível por Você. Um CD que ele vem com uma proposta para a jornada mundial, né? Proposta de animar os jovens, tem música para a jornada. As músicas que eu cantei aqui todas estão no CD. E a ideia é justamente um CD motivacional, que dê um start no jovem, que está aí, falta um ano e a gente está em cima.
ainda dá tempo de acordar, né? O jovem que ainda está dormindo, dá tempo ainda, através do CD, de um programa como o seu, é a oportunidade que o jovem tem de se preparar para a jornada. E quem quer o CD, como faz para comprar? Quem quer o CD pode entrar lá no nosso site, www.eduardosoares.net. Vamos repetir? eduardosoares.net, www.eduardosoares.net, e lá a gente tem todas as informações, né? Quem quiser o contato da gente para shows, eventos, tudo vai encontrar lá. E nós temos uma jovem que ela quer fazer uma pergunta no bloco, no intervalo. Eu quero fazer uma pergunta, só deixa eu fazer uma pergunta. Jovem, qual é a pergunta que você quer fazer? Para quem? Pois bem, padre. Eu quero fazer para o bispo aqui presente. Eu sou Ana Cleide, eu participo da comunidade Rio das Pedras, paróquia São João Batista. Uma paróquia, como nós já dissemos aqui, tem quase 1000 crianças na catequese. Eu sou catequista e sou da equipe da catequese na jornada. Eu queria perguntar para o bispo assim, o que o senhor espera de jovens que não consagrou a sua vida totalmente a Deus, numa comunidade, mas que serve na sua paróquia, com a sua falta de tempo, porque a gente não tem tempo, a gente trabalha, a gente estuda, a gente quer sair com os amigos. O que o senhor espera desses jovens? O que a igreja orienta esses jovens? Uma paróquia é uma comunidade. Ela é uma comunidade. E é evidente, segundo as pastorais que são favorecidas, né, aqueles que possam estar engajados, é evidente que vão dar esse tempo, e a gente sabe, eu tenho conhecimento de todo o trabalho que está sendo realizado lá na sua paróquia, e a gente percebe que jovem chama jovem, né? E na medida, não há necessidade, é evidente quando a gente fala sobre as novas comunidades, que tem um carisma específico, ali na realidade é viver o Evangelho, ser guiado pelo Evangelho e transmitir esse Evangelho. Como isso acontece? Na oração e no trabalho, né? Dentro da disponibilidade de cada um. Mas é uma comunidade viva, é uma comunidade simples, tem 1 ano praticamente só como paróquia, né? Acho que nem isso ainda. Não, 24 de julho. 24 de julho, né? Então, bem recente, mas é uma comunidade que surpreendeu. Foi muito bonito na maneira como os padres do Loreto apresentaram o projeto, de ver que é uma igreja viva. Onde a juventude não é à toa que tem praticamente quase 1000, talvez mais de 1000 catequizandos ali, porque existe uma resposta. E catequizar, evangelizar, basta o testemunho. Ser autêntico como um jovem alegre, que leva esse frescor de Jesus. Então eu acredito que o que vocês estão realizando, você mesmo como catequista, né, é levar esse sorriso. Basta só um sorriso, né, você já está evangelizando. É verdade. Agora há pouco nós falamos sobre autenticidade, né? O jovem que busca realmente uma resposta autêntica, o jovem que não está perdido, mas que está encontrado realmente, busca o sentido de vida. E o Papa Bento XVI falou da última vez que veio ao Brasil, né, que o sentido que o jovem procura tem um nome, que é o próprio Jesus Cristo. Né? E realmente, o jovem que busca uma autenticidade, ele vai encontrar na igreja. Como o nosso irmão aqui falou da sua experiência, dos 15 anos de idade, cada um no seu tempo, na sua experiência. Você que é jovem, você que participa de uma comunidade, ou que você está hoje, por acaso, você ligou a televisão, passou e viu um grupo de jovens falando e quis parar para assistir. O sentido de vida não são somente movimentos, não são ações. O sentido de vida não é uma ideia abstrata, não é simplesmente uma ideia teológica ou somente uma ideia intelectual. O sentido de vida é uma pessoa, é o próprio Jesus Cristo. Cristo ressuscitado no meio de nós. O Cristo que tocou no coração de cada discípulo. O Cristo que olhou nos olhos de homens, olhou nos olhos de mulheres, que tirou pessoas do buraco, tirou pessoas da lama, tirou pessoas do pecado, pessoas que andavam perdidas e deu um novo sentido de vida. Esse é o jovem, o homem jovem que você deve buscar um encontro por meio de nós também. Por meio dos padres, por meio das comunidades, das paróquias, das capelas, por meio das novas comunidades, por meio daqueles que já encontraram Jesus Cristo. Por isso peçamos hoje a graça de Deus para que realmente Cristo toque no nosso coração e consigamos abrir a nossa vida para esse chamado de Deus. A esses jovens que estão aqui presentes, quero agradecer a presença de todos vocês, a participação no programa, de você que está em casa, professor Renato, Dom Roberto, nossa querida Bruna, a Gabriela,
o Eduardo, e eu gostaria que o professor Renato e o Dom Roberto, em breves palavras, desse uma mensagem para o jovem que está em casa sobre esse sentido de vida, sobre essa autenticidade, né, de encontrar Jesus Cristo, essa experiência de se encontrar com o ressuscitado. Não, eu diria que você que por acaso passou aí os canais e nos está assistindo a esse momento, no seu coração de jovem, esse vazio que muitas vezes se apresenta, essa tristeza que muitas vezes se apresenta, ela é um vazio de Cristo, né? Eu acho que tem que ser colocado de forma bem clara. E a nova evangelização é isso também. É um vazio de Deus, é um vazio de Cristo. E saiba, existe um remédio para esse vazio. Existe um remédio para esse vazio. Essas comunidades novas, essas paróquias, elas têm uma mensagem, elas têm uma pedagogia que é de jovem. Não pense que é algo ultrapassado. Vá lá conhecer, né? Nós tivemos nossos irmãos aqui convidando, vá lá conhecer, saber como é, fazer essa experiência. Quem faz essa experiência nunca se esquece, nunca deixa de... Essa experiência é uma experiência autêntica, nunca se esquece. Então é um convite que a gente faz a você. Eu diria que se nós olharmos Lucas capítulo 24, nós vamos ter um exemplo onde mostra Jesus que é amigo, que é companheiro, que gosta dos seus discípulos, que é jovem. E os discípulos estiveram o tempo todo com Jesus, mas ainda faltava um sentido maior, uma compreensão da linguagem transcendente de Jesus. E essa linguagem, né, que cada um de nós deve fazer essa experiência profunda. E Jesus, ele vai mostrar que se nós queremos realmente estar com esse coração preenchido, nós devemos sentir também o coração de Jesus. E como que nós vamos sentir o coração de Jesus? Quando nós nos relacionamos com a própria palavra de Deus. E a pedagogia que Jesus utilizou o tempo todo, antes da sua paixão e depois da sua ressurreição. Sempre chamando os discípulos no alto da montanha com seus amigos, e a amizade é importante para ser a liberdade de filhos de Deus, onde ele sempre trouxe testemunhas, né? Em Mateus 17 ele trouxe Elias e Moisés, e ao mesmo tempo quando os discípulos estavam tristes porque achavam que tudo estava fracassado, Jesus não havia ressuscitado, ele começa a refrescar a memória a partir de Moisés, perpassando por todos os profetas até chegar na figura de Jesus. E foi na partilha. E é na partilha, né? Na partir do pão é que nós, portanto, nós somos convidados a estar na mesa do Senhor. A liturgia da palavra, a liturgia eucarística é o grande centro onde nós podemos descobrir Cristo ressuscitado, é alegria para nós, para viver a esperança. E professor Renato, rapidamente, onde conseguimos comprar esse livro? O livro está à venda no site da Amazon.com, também na livraria do Shalom aqui no Rio de Janeiro, para aqueles que são daqui, e através do meu e-mail pessoal, que é renatosbn@yahoo.com.br. Maravilha. Muito obrigado a todos que participaram desse grande momento sobre as novas comunidades. Vou pedir a Dom Roberto que nos dê a sua bênção e em seguida vamos cantar. E a você que está em casa, muito obrigado pela sua participação, por esse grande momento de oração também, esse encontro que nós tivemos. E se Deus quiser, no domingo que vem, nós teremos mais. Então pedimos ao Dom Roberto a sua bênção, para que abençoe não somente aos jovens que estão aqui, mas aos jovens que estão em casa. Receba esta bênção agora do nosso querido Dom Roberto e transmita a todas as pessoas que você encontrar. Muito obrigado, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Eduardo, mais música pra gente e até domingo, se Deus quiser. Glória a Jesus que me salvou, iluminou e me tirou da escuridão. Declarar, grande é o Senhor. Glória a Jesus que me salvou,
declarar: grande é o Senhor. Agora eu posso declarar: grande é o Senhor. Agora eu posso declarar: grande é o Senhor.